Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas ao Conexão Feminina. Eu sou a missionária Vilma e este é o programa Mães Intercessoras. Antes de irmos para o assunto de hoje, eu quero lembrar você sobre o projeto Amigos da Missão. Esse projeto visa alcançar pessoas que ainda não conheceram Jesus. E você pode ajudar nesse projeto fazendo a sua contribuição na chave Pix que está aparecendo aí logo abaixo no seu vídeo. Continua aí e depois da vinheta a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Mães Intercessoras e o tema de hoje é Salvação para a Família. E o nosso texto está em Atos 16, versículo 31, que diz assim: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Uma passagem muito conhecida de todos nós e uma passagem também que enche o nosso coração de alegria. Você se lembra como foi que a sua família conheceu a Cristo? Quem foi a primeira pessoa da sua família que aceitou Jesus? Ou a sua família toda em um dia decidiu ir para a igreja? Bom, isso é bem difícil de acontecer, né? Uma família decidir, chega um belo dia assim, ou o pai ou a mãe fala assim, vamos à igreja? E junta toda a família e vai para a igreja. Acontece, mas é algo muito raro. Geralmente, uma pessoa aceita Jesus primeiro e depois que essa pessoa aceita Jesus, os outros familiares também, né, através do testemunho, através da pregação, vão também acompanhando esse primeiro familiar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui nós vamos recordar a história do carcereiro que aceitou Jesus e a sua família foi salva de uma maneira bem assim, inusitada. Então, aqui no capítulo 16 de Atos, nós encontramos a história do apóstolo Paulo e de Silas, que eles foram presos por causa da pregação do evangelho. A pregação deles incomodou e eles foram então presos, eles foram lançados num cárcere. A palavra de Deus diz que eles foram lançados num cárcere interior, ou seja, num lugar assim, digamos, de segurança máxima. E eles foram lançados ali. E aí, eles, antes de serem lançados ali, eles apanharam bastante, eles foram amarrados dentro desse cárcere e foram deixados lá. E por volta da meia-noite, diz a palavra do Senhor, que Paulo e Silas, eles cantavam e oravam a Deus. E todas as pessoas que estavam ali, juntamente com ele, ali com eles no cárcere, ouviam a pregação da mensagem. E também estava ali um carcereiro, não tem o nome dele aqui, mas esse carcereiro era o dia dele, era o plantão dele, ele estava ali fazendo a guarda daquele lugar. Ele também ouvia junto com os outros presos e eu imagino que ele foi ouvindo a oração, ele foi ouvindo o louvor e ele pegou no sono. Por volta da meia-noite, né, perto da meia-noite, então houve um terremoto ali naquela prisão e as algemas de todos caíram e eles foram livres ali, né, das algemas. Então o carcereiro acorda, então, desesperado e pensa que todo mundo vai fugir e com certeza ele receberia uma pena de morte por causa disso, né? Porque ele estava responsável por guardar aquele lugar. Mas então, o Paulo e Silas falam com ele, não, calma, todos nós estamos aqui. E aí, ele faz uma pergunta, né? Que está no versículo 30, ele diz assim, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E diz a palavra de Deus que naquela mesma noite,
Paulo e Silas pregaram para ele e para todos os que estavam na casa dele. E o carcereiro os levou, né, até a casa dele, cuidou deles, lavou os vergões, as feridas, colocou a mesa para eles, né, alimentou eles. E a sua família também, naquela mesma noite, ouviu a mensagem da palavra do Senhor. E diz a palavra que todos eles foram batizados. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como essa palavra se cumpriu rápido aqui na vida do carcereiro, não é verdade? Foi muito rápido, tudo isso aconteceu em um espaço curto de tempo, aconteceu em uma madrugada. E aquele carcereiro acreditou e começou por ele foi o primeiro a acreditar, a crer no Senhor Jesus. E depois toda a sua casa também teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. E toda a casa também acreditou no Senhor Jesus, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E eles foram batizados. Fala a verdade, é ou não é um sonho isso? Ver toda a nossa casa, toda a nossa família aos pés do Senhor, aceitando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Bom, na família do carcereiro foi dessa forma, foi assim. Ele achava que era o fim, ou ele achava que era só mais um dia de trabalho. E depois teve aquele terremoto, ele pensou que era o fim. Não, não era o fim. Ah, era o fim sim, era o fim da escravidão do pecado. Naquela noite, no meio de toda aquela confusão, ele teve a oportunidade de conhecer Jesus e também de apresentar Jesus à sua família, e toda a sua família acreditou. E eles foram batizados naquela mesma noite. E na sua casa? Como é que foi na sua casa? Como que o evangelho entrou na sua casa? Na sua casa foi assim também? Começou através de uma pessoa? Se você serve a Deus com toda a sua família, glórias a Deus por isso, que vocês continuem firmes, servindo a Deus, orando, fazendo a obra do Senhor, que vocês permaneçam firmes. Mas se por acaso você que está me ouvindo hoje, você que é uma mãe intercessora também, se só você na sua casa, ou só você e mais alguém serve ao Senhor, não fique triste. Ou se é só você que serve ao Senhor, não fique triste, pelo contrário, se alegre, porque você foi a primeira a ouvir a mensagem do Evangelho e a aceitar a mensagem do Evangelho. Você ouviu, em Apocalipse 3:20, nós lemos assim o Senhor Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, eu entrarei. Então você ouviu, você abriu, você deixou Jesus entrar na sua casa. Então a partir de você, Jesus ele entra na sua casa e ele vai alcançando também os seus familiares. E aí essa palavra aqui que foi dita ao carcereiro pode também se cumprir na sua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então que seja assim também na sua vida, que você não desista, que você continue orando, que você continue intercedendo pela sua família, que você continue se consagrando pela sua família, dando testemunhos também dentro da sua família. E também um dia você vai poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso não é difícil de acontecer, porque se você parar para pensar na história de outras casas, de outras famílias aí da sua igreja, você vai ver que sempre tem a primeira pessoa que aceita Jesus. E depois dessa primeira pessoa, as outras pessoas também aceitam Jesus. E nós também temos exemplos na própria Bíblia sobre isso. Aqui mesmo, no capítulo 16 de Atos, a partir do versículo 14, nós encontramos a história de Lídia. Lídia ouviu Paulo pregando o evangelho num dia de sábado, à beira do rio. E ela deu atenção ao que Paulo pregava. E dali, eles foram para a casa dela. A família também ouviu a mensagem do Evangelho. Ela e toda a sua família foi batizada. Nós também encontramos aqui no livro de Atos também o exemplo também de Cornélio. Cornélio, ele servia a Deus, ele era um homem temente a Deus.
E então o Senhor um dia se apresentou a ele, né, o anjo do Senhor, e falou para ele: "Olha, as suas orações foram ouvidas, foram recebidas". E a partir dali começou uma nova história na vida de Cornélio. A palavra foi pregada dentro da casa dele, não somente para ele, para a sua família, para amigos e familiares. E todos eles acreditaram na mensagem do evangelho e inclusive foram batizados com o Espírito Santo. Então, não é impossível de acontecer. Nós vemos exemplo no nosso dia a dia, dentro da própria igreja, vemos exemplo na palavra de Deus. Sempre começa com alguém, sempre começa com uma pessoa, e depois dessa pessoa, o evangelho ele vai chegando também na vida dos outros. Então, mães intercessoras, não fiquem tristes se por acaso só você serve a Deus. Não fique triste se por acaso só você e mais alguém da sua família serve a Deus. Não, continue orando, continue intercedendo pela sua casa, pela sua família. Ou se você e a sua casa já servem ao Senhor, então continue orando também para que outras casas, outras famílias também aceitem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos pedir essa bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que também toda a nossa casa seja salva? Vamos pedir essa bênção ao Senhor? Então vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te damos graças, Senhor Deus, por essa história tão linda que está registrada na Tua Palavra, onde uma família foi alcançada pela mensagem do Evangelho e foi salva pela mensagem do Evangelho. Esse é o desejo de todas nós, Senhor, de todas nós que intercedemos, que oramos pela nossa família, por outras famílias também. Esse é o nosso desejo e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, cumpre também na nossa vida essa palavra, que o Evangelho também chegue nos nossos familiares, que o Evangelho também chegue nos nossos amigos e que nós possamos ver mais e mais pessoas sendo salvas, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o nosso pedido e nós te agradecemos por tudo no nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então fique firme aí, orando, intercedendo, e que você e sua casa, você e toda a sua casa, possam servir ao Senhor. E eu espero vocês no próximo programa. Fiquem todos com Deus.